Boa noite, família Semeador. Sejam bem-vindos à nossa casa. Um feliz 2024 para aqueles que ainda não nos encontramos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Diante da assistência espiritual que aqui se encontra, nós agradecemos por essa casa que nos acolhe e pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, desse dia 8 de janeiro de 2024, para darmos início à nossa reunião pública da noite de hoje. Aqueles irmãos que estão conectados através do canal do YouTube, sejam também bem-vindos à nossa casa, que Jesus os abençoe. E para darmos início, nós convidamos a Sandra Carolino para a leitura da mensagem inicial e para a prece. Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos nós, né? Meus amados, paz seja convosco. Que a alegria brilhe em vossos corações e aproveitemos esses momentos em que a esperança invade as mentes, apontando para o horizonte que o Cristo nos convida. Ah, amados, sejamos otimistas, não no sentido da ilusão, mas no sentido verdadeiro de sermos otimistas pela fé raciocinada, pela compreensão de que o bem prevalece, que o mal é passageiro. De que o bem é uma escolha que nós fazemos, mas não é um passe de mágica, onde os problemas desaparecem, onde as situações se tornam perfeitas. Não, mas é a consciência de que haja o que houver, tudo é um ensinamento que nos fortalece. E nesse momento em que os corações se renovam de esperança, aqui estamos para dizer a cada um de vós que ninguém está sozinho, que ninguém permanece desamparado, que todo aquele que erra o caminho, que se vicia nas atitudes tristes das sombras, todos são socorridos pela misericórdia do Pai. São ensinados pela sua justiça e esperados na glória da felicidade. Quantas mudanças ocorrem nesse momento. Por isso, meus amados, perseverem, permaneçam firmes nas orações, nas decisões que sempre viemos buscar, vencer as dificuldades. Vencer esse ego e, desde já, sermos mais e mais felizes na simplicidade, na humildade, nas escolhas em que deixamos brilhar o sol interior. Que o Pai cubra de bênçãos a todos vós e que cada um floresça para as ações mais lindas, que começam sempre na liberdade das escolhas. Depois dessa mensagem linda, nós vamos agora fazer a nossa prece, nos conectando a Deus, nosso Pai, a espiritualidade presente nesta casa, que sempre nos auxilia, nos acolhe, nos cura, nos ensina o caminho que devemos seguir. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe e que desça nesse momento sobre nós toda a sua luz de bondade, de alegria, de fé, de esperança, sabedores de que, Senhor Jesus, fazendo a caridade, estaremos cada vez mais junto de Ti, cada vez mais perto. Que a Tua luz nos ilumine, nos proteja e esteja sempre conosco, principalmente nesta noite, iluminando o nosso palestrante, para que ele tenha toda a conexão com o alto, trazendo para nós a mensagem que está definida para hoje. Que a Tua luz esteja em nossos corações, que assim seja.
E hoje daremos continuidade ao estudo dos pecados capitais. E na noite de hoje será abordado a avareza. E quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema, desse pecado capital, desse vício que nós carregamos, será o querido palestrante da casa, Hélio Zaparoli. Hélio, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações, acerenando os nossos pensamentos, acalmando a nossa alma, para que hoje estejamos bem receptivos a essas palavras que viemos trazer hoje. Trazendo um pouquinho mais de elucidação, um pouquinho mais de norte, né? Para que a gente possa utilizar essas palavras, esses ensinamentos, esse conhecimento que vem aqui hoje, para que a gente aplique no nosso coleguinha, que aprendi lá no centro espírita que deveríamos agir assim, aprendi que isso denota um certo grau de inferioridade, julgando uns aos outros. É para isso que a gente estuda e aprende? Não. Nós estudamos, aprendemos para quê? Para antes de qualquer coisa aplicarmos em nós mesmos. Por quê? Porque nós somos os próprios autores dos degrauzinhos que vamos galgando até chegarmos e atingirmos a perfeição, que é o momento em que nós vamos gozar da verdadeira felicidade. E só depende de nós. Hoje, então, nos foi incumbido falarmos sobre um dos 7 pecados capitais. Quais são esses pecados capitais? Já foi falado, trazido anteriormente, falamos sobre a preguiça, falamos sobre a gula. É interessante pensar na gula, né? Mais um docinho, não vai fazer mal. Falamos sobre a ira, falamos sobre a inveja, falamos sobre, por último, a soberba. E hoje, como nosso irmão Denner falou, hoje abordaremos a avareza. E em seguida, na semana que vem, a nossa irmã Ana Cristina vai trazer sobre a luxúria. Mas voltando aqui para a avareza. Todo mundo sabe o que é a avareza? Todo mundo tem uma ideia do que é a avareza? O que caracteriza a avareza? O que a gente pode pensar? Acho que esse meu comportamento é de alguém avarento. O que é a avareza? Já se perguntaram? Já se avaliaram? Será que eu estou com uma característica de avareza? A avareza, meus irmãos, é aquele apego material desenfreado. É aquela necessidade pelo acúmulo. É aquela vontade insaciável de sempre ter mais. A dificuldade de soltar, de abrir mão. É quando o irmãozinho que padece da avareza, ele compreende que a felicidade está ligada diretamente proporcional à quantidade de bens. Ela tem uma certa afinidade com a soberba também, mas vamos focar no nosso pecado capital, nosso querido pecado capital, a avareza. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu acumulo, ele sente a falsa noção da felicidade. Ele se sente bem.
E aí a gente lembra aquele jargão, acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Caixão tem gaveta? Não. Alguém já viu, ou já ouviu, ficou sabendo, sei lá, numa comunicação mediúnica, um espírito vindo e falar assim, não, mas aqui comigo eu tenho os meus potes de ouro, meu dinheiro, eu trouxe o meu Rolex. Já viram isso? Não, frequentemente a gente ouve o quê? Em reuniões mediúnicas. Que o meu filho, aquele desvairado, está vendendo as minhas coisas. Como pode? Porque o meu filho está desfazendo da minha casa, os meus netos estão demolindo a minha casa para construir um prédio, doaram as minhas roupas. Olha só, que tristeza. Se coloquem no lugar desse irmãozinho. Pensa. Eu lutei a vida inteira, 90 anos, para acumular, para construir minha casa, para, sei lá, fazer minha coleção de certas coisas. Coloquei todo o meu esforço, toda a minha energia para adquirir aqueles bens. Aí na hora que eu menos espero, eu faleço. E nem carrego comigo as minhas coisas. Não, deve ser frustrante. E aí vem a infelicidade. A ficha cai. Caixão não tem gaveta. Olha que tristeza. Olha que pavor deve ser para aquele irmão que colocou e depositou toda a felicidade nos bens materiais. Colocou toda a felicidade no carro que ele comprou. Colocou toda a felicidade na casa que ele construiu. Há sim um mérito dessas conquistas, mas não devemos colocar toda a nossa felicidade naquilo. Porque os bens terrenos são passageiros. E nesse momento, nós gostaríamos de lembrar uma frase que Santo Ambrósio, já ouviram falar sobre Santo Ambrósio? Eu particularmente descobri recentemente, quando estávamos preparando as palavras aqui, a palestra. Mas Santo Ambrósio foi um santo, foi canonizado em 590 depois de Cristo, mas ele viveu mais ou menos 390 depois de Cristo. Ele é tido como padroeiro de Milão e dos apicultores. Isso é tudo. Santo Ambrósio disse certa vez, e eu achei de uma sabedoria tremenda: o que não podemos levar conosco desta vida, de fato não nos pertence. Olha que profundo isso que ele disse. Essa frase é carregada de tanta sabedoria, e eu, irmãos, a refletir, fazer uma pequena reflexão, que quando eu li essa frase, eu também pensei aqui com os meus botões. Pensei, olha, o que de fato é meu? O que de fato eu posso falar, não, isso eu conquistei, isso me pertence. Isso ninguém, jamais, nem o tempo, nem o bandido, nem a morte, nada vai me tirar. O que é meu? O que vocês julgam que é de fato de vocês? Que vocês podem pegar, olhar e falar, não, isso é meu. Seria a conta no banco? Seria a casa? O tênis, o sapato? Sei lá, a toalha? Não sei. Seria algo nesse nível que a gente pode falar, não, isso é meu. Seria o cargo na empresa que nós alcançamos depois de tanto nos esforçarmos? Os bens que eu adquiri? Não. Na menor das oscilações de um mercado financeiro, por exemplo, talvez a empresa vire e fala, está na hora de cortar gastos. E aí, perna para quem tem, né? Na mais imprevisível nuance da vida, pode ser que o carro que eu lutei tanto para conquistar, que eu tirei da concessionária ontem, sou assaltado hoje. Esqueci de fazer o seguro. E aí? Vai pagar um bem que eu nem usufruí?
Aconteceu isso com um amigo meu. Ele comprou um celular, uma semana depois roubaram. E ele não tinha seguro. Sofreu, tadinho. Entendemos. O que de fato é nosso? O que de fato é de vocês? Meus irmãos, o que de fato, o que me pertence, são as minhas conquistas da alma, as nossas conquistas morais, as nossas virtudes. As virtudes que eu coloco, emprego, que nós colocamos, empregamos os nossos esforços para conquistar. Isso nada, nem ninguém vai nos tirar. Os esforços que eu empreguei para me intelectualizar, para aumentar o meu conhecimento, para aplicar em mim, me tornar uma pessoa melhor, as conquistas da alma jamais nos serão tiradas. E isso sim, eu vou levar dessa para a próxima. E ainda vai faltar, precisaremos na próxima trabalharmos, empregarmos mais os nossos esforços, para então nos moralizarmos, nos aperfeiçoarmos, para mais tarde comungarmos dos ideais do nosso Pai. Esses esforços, essas conquistas, as conquistas da alma, elas são nossas. Isso sim jamais nos será tirado. E aí eu pergunto para vocês, por que sofrermos tanto, empregarmos tanto o nosso tempo, a nossa energia, para praticarmos o apego material, colocando na matéria aspectos nossos mesmos, atribuirmos valores sentimentais exacerbados por essa conquista? Devemos sim, meus irmãos, adquirirmos os bens para que possamos sobreviver, mas não viver para esses bens. Não, devemos viver para nos melhorarmos, viver para compartilharmos momentos com os nossos irmãos. Devemos também saber a hora certa de adquirir, saber a hora certa de deixar ir. E pensem bem, às vezes deixar ir não é nem esse ir em vão em relação aos bens materiais, mas é compartilhar com aquele irmão que eu percebo que eu tenho em excesso e posso ajudar aquele irmão com o excesso que eu tenho, porque o meu excesso pode ser o quê? A falta dele. Pensa, que alegria que... Um exemplo bem bobo, hipotético, que nos ocorreu aqui agora. Vamos numa pizzaria hoje, saindo do centro, vamos numa pizzaria. Vamos supor que estamos sozinhos. Aí a gente chega e pede uma pizza grande. 8 pedaços. Comi 3 pedaços, estou satisfeito. Peço para embalar. Ao sair, provavelmente, vamos parar num semáforo, vai vir o quê? Um irmão. Ô meu irmão, será que você não teria uma moedinha para me ajudar? Eu estou com fome. Olha a oportunidade que temos direto. Quase sempre acontece de podermos auxiliar com excesso. É um exemplo hipotético, viu gente, mas que ocorre muito. O irmãozinho que padece da avareza vai pensar, não, eu vou segurar essa pizza, esses pedaços, amanhã de manhã eu posso comê-los. Mas ele não pensa que amanhã de manhã ele tem condição de comprar um pão. O irmão que pediu talvez não tenha. Olha que beleza é quando nós pensamos em nós, mas também nos nossos irmãos. Amar ao próximo como a ti mesmo. O apego material, meus irmãos, faz nós nos tornarmos cada vez mais imediatistas. O apego material faz com que a gente volte toda a nossa atenção para o nosso umbigo. A avareza tem um pezinho no egoísmo. Na verdade, a avareza é um filho do egoísmo, se a gente quiser fazer a árvore genealógica.
Quando nós nos apegamos muito aos bens materiais, nós perdemos oportunidades maravilhosas. Os bens materiais nos aprisionam. O apego excessivo nos aprisiona. Usando uma metáfora, vai nos corroendo. Vai corroendo a nossa alma. Vai deixando as coisas mais pesadas, mais difíceis. Vai quase que literalmente acorrentando nós ao aqui, ao agora. E o que nós vamos esquecendo da nossa verdadeira vida? Qual que é a verdadeira vida? É continuar aqui na terra? Não. Mais uma vez, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida do Espírito. O Espírito imortal, criado do amor para o amor, mas não para o amor material, para o amor das virtudes, para o amor de irmãos que vamos compartilhar desde aqui e agora, as pessoas que nos cercam, até mesmo depois, com outros espíritos. E esse compartilhar, essa vida material, o próprio nome fala, compartilhar. Devemos saber a hora certa de doar, a hora certa de pedir. E aqui, meus irmãos, nós lembramos de algumas passagens de um irmãozinho que veio aqui há 2023, 24 que viramos o ano, há 2024 anos atrás. Um tal de Jesus, já ouviram falar? Um mestre? Eu já ouvi falar. O rapazinho fez coisas incríveis. E quando estávamos preparando as nossas palavras, né, aqui hoje, tiveram 3 passagens que foram muito interessantes, que achamos legal de trazer para compartilhar. A primeira passagem conta que Jesus estava, como sempre, peregrinando, e passando pela multidão, um jovem rapaz, muito moço, veio e indagou, falou: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, para merecer a vida eterna? Jesus então respondeu: aplique e pratique os mandamentos. O rapaz então perguntou: quais mandamentos? Jesus então disse: não matarás, não roubarás, não cometei falsos testemunhos, ou seja, não minta, honrar vosso pai e vossa mãe, e, por último, não o último, mas ele sintetizou ali, amar ao próximo como a ti mesmo. O rapaz, então, todo feliz, pensou: mas mestre, esses mandamentos eu já pratico ele aos montes, eu já faço disso. A vida eterna, então, já pertence a mim? Já conquistei? Jesus, então, sabe o que era, já antevia toda a conversa, vira para ele e diz: se de fato queres ser perfeito, venda todos os seus bens materiais, doe todo aos pobres. Depois de feito isto, venha e me siga. O rapaz, então, aquele sorriso que ele tinha começou a sumir. Foi ficando meio triste. Lembrou que havia muitos bens, era dono de muitas posses. Ele queria a vida eterna, mas ele não estava totalmente disposto a ter essa vida eterna. Ele então baixa a cabeça, com um ar de derrota, bem triste, se vira e vai embora. Jesus então aproveita, vira aos seus apóstolos, aos seus discípulos e diz: em verdade vos digo, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda digo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Olha o tanto que isso é profundo. Já ouviram essa passagem? Essa passagem é muito interessante. O rapaz estava disposto a ter a vida eterna, mas ele ainda tinha certos apegos aos bens que ele não estava disposto a abrir mão. Ele não compreendia ainda o poder e a leveza que é a abnegação. Ele não estava verdadeiramente abnegado. Ainda não compreendia o poder da caridade. E gostamos muito de lembrar, fora da caridade não há salvação. Muito bem, todo mundo está afiado. Uma outra passagem que nós gostaríamos de lembrar é a passagem também com o nosso irmão Jesus, um homem de várias histórias, que conta que certa vez Jesus estava andando, como sempre, e no meio da multidão, mais uma vez, veio um rapaz, um homem, que vira e diz: mestre, mestre, meu bom mestre, peça e diga a meu irmão que divida, que partilhe a herança que nos cabe. Jesus então vira ao homem e diz: quem foi, meu irmão, que me designou para fazer vossa partilha? Quem foi que diz que me cabe isso? Então o rapaz diz: mas mestre, eu também mereço essa herança, eu também sou um herdeiro. Jesus então vira a este homem e diz: procurai guardar de toda a avareza, porque não é da abundância que a sua vida depende. A sua vida independe da abundância e do acúmulo dos bens. E então Jesus, aproveitando o momento, vira seus discípulos e diz uma parábola. Ele conta que certa feita um rapaz, um homem, dono de terras, de uma propriedade muito grande, planta naquele ano, e naquele ano, por sorte, a colheita rende muito mais do que esperado. Ele tem abundância. O homem todo feliz então fala: nossa, aquele meu pequeno depósito não vai aguentar tudo isso, vou precisar construir outro. E vai construir mais 2 depósitos. Então, ele vai, colhe tudo e guarda, todo feliz, orgulhoso, contente. E pensa consigo: nossa, agora posso viver os meus próximos anos tranquilo, confortável. Vou poder gozar da vida, enfim, depois de ter trabalhado tanto. Vou viver praticamente de renda, por assim dizer, trazendo para a linguagem de hoje. Não vou mais precisar esquentar a cabeça. Mas esse homem esquece de uma fatalidade, de contar com certo detalhe. Naquela mesma noite em que ele se deita todo em júbilo pela colheita, Deus acha, e esse acha com aspas, mas decide chamá-lo de volta para a vida espiritual, de forma que esse homem não poderá mais aproveitar. Então Jesus fala: o que adianta acumular bens na terra, se não é isso que de fato nos pertence? Essa é uma outra historinha, meus irmãos, para a gente entender que não são os bens materiais que nos cabem. E mais, se, como na primeira historinha, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, eu pergunto para vocês: será que a riqueza é um material de perdição? Em outras palavras, será que os bens materiais
aquele que os detém em abundância, está fadado ao inferno? Vamos colocar assim, dessa forma? Está condenado? E não. Lógico que não. Que Deus bom, justo seria esse que por alguma sorte, aquele que encarna em uma condição de fortuna, herdeiro, já está fadado ao fogo do inferno, vamos colocar assim. Lembrando que não existe inferno, viu, gente? É só uma hipótese, é só uma analogia, para que fique bem claro. Que Deus bom seria esse, que condenasse aquele que possui muitos bens? Não. Os bens materiais, o dinheiro, a fortuna, por si só são neutros. O que cabe e o que se espera e o que se avalia é como nós utilizaremos essa oportunidade que nos é dada. Se vamos ter a vida eterna ou não, depende do que nós vamos fazer com este talento, por assim dizer, que nos é confiado. O que vamos fazer? Qual será a nossa ação, nossa atitude perante isso? E aí é onde eu digo mais uma vez, a nossa salvação depende de nós. As oportunidades nos chegam para que nós possamos provar que estamos compreendendo. E aqui nós gostaríamos, para finalizar, contar a historinha do seu Álvaro, o avaro, avarento. Conta que certa vez, uma família, um senhor tinha um filho, ainda criança. Detinha uma fazenda, era dono de uma posse muito grande, de uma fazenda muito grande. E, em certa localidade da sua terra, tinha um pomar. E o filho dele, pequenininho, o Álvaro, ele gostava muito daquele pomar. Ele sempre ia lá, andava, brincava em volta daquele pomar. Então o pai dele, observando isso, vira para ele e fala: meu filho, você gosta muito desse pomar. Hoje, então, eu coloco a responsabilidade desse pomar em você. Cuide desse pomar. Cultive esse pomar. Faça que ele dê frutas bonitas, deliciosas. Esse pomar é seu. Te confio esta tarefa. Álvaro, então, ficou todo feliz, contente. Falei: nossa, meu pai está confiando uma responsabilidade da fazenda, do trabalho, a mim. Então, desde pequenininho, ele vai, cultiva, planta mais árvores, faz aquele pomar ser cada vez mais diversificado, com mais frutas, até que chega um dia que o pai dele vem a falecer. Álvaro já tem lá seus 25, 30 anos, e desde pequeno, assumindo aquela responsabilidade, continuava a cuidar desse pomar. Ia todos os dias, religiosamente, até esse pomar, olhava e se orgulhava daquelas frutas que davam. Olhava e via as frutas caindo no chão, ele ficava muito feliz. Via que aquelas frutas que caíam no chão era fruto de seu trabalho, então ele pensava: estou executando com perfeição. Pegava aquelas frutas, colocava nos sacos ao lado, juntava e juntava mais frutas, plantava e plantava mais árvores. Até que um dia, uns meninos, saindo da escola, passavam próximo à sua terra, ao seu pomar, e com fome devido a um dia exaustivo de estudo, pensam, né? Nossa, que fome! E olha e vem o pomar do seu Álvaro. Pensam então: nossa, tanta fruta, olha o tanto de fruta no chão que tá boa, dá para comer. Manga, pera, maçã.
mexerica, vamos pegar uma. E o Álvaro, vendo isso, briga com os meninos, fala, não, essas frutas são minhas. Eu trabalhei, cultivo ela desde os meus 6 anos. Se vocês querem ter frutos para comer, que trabalhem também, são todos saudáveis. Essas são as minhas frutas. O menino indaga então, mas seu Álvaro, olha o tanto de fruta. Nós queremos só uma para cada, somos 5. O senhor tem sacas e sacas de frutas ali? Aí ele fala, não, o que é meu e eu não divido. Então, os meninos seguem. E assim, Álvaro levou a vida por mais 50 anos. Até que, beirando seus 80 anos, mais ou menos, seu Álvaro ainda ia religiosamente, todos os dias, até o seu pomar. Só que o peso da idade vem. O seu Álvaro sempre caminhava olhando para o chão, pegando as frutas para colocar nos sacos e guardar. Porque aquilo para ele era uma medalha, um símbolo de um trabalho bem feito. Ele viveu a vida inteira cultivando aquele pomar. Nada mais justo que pegar essas frutas, que seriam seus troféus, e armazená-las. Era o que ele entendia. Era o que para ele era o certo. Só que seu Álvaro desenvolveu um bico de pato. Ele só conseguia olhar para o chão. Muito fraquinho, custando se mover, mas sempre ia. Certa feita, descia uma criança com a sua mãe. Mãe, aquela menina, uma dos 5 adolescentes, passando por ali. Ia com a filha todos os dias no sacolão comprar algumas frutas. Frutas essas que tinham aos montes no pomar do seu Álvaro. Então, a criança vira e fala assim, nossa mãe, olha que linda essas frutas. Olha o tanto, olha a variedade. Vamos pegar uma, a gente não precisa deslocar mais 2 quilômetros para poder comprar no sacolão. Aí ela, não, minha filha, esse é o pomar do seu Álvaro, ele fica bravo, ele não gosta que a gente pegue frutas. Então elas passam. Na volta, a menininha subindo com a sacola cheia de frutas, ela encontra o seu Álvaro. Mais uma vez, andando no seu pomar e tentando juntar as frutas. Mas dessa vez, ele tinha uma certa dificuldade para apanhá-las do chão. A menininha, então, vendo aquilo, se enche de compaixão com seu Álvaro, vai correndo meio que de súbito, pega a fruta mexerica que estava no chão e entrega para o seu Álvaro. Fala assim, ó, aqui para o senhor, eu vejo que o senhor está querendo pegar. Aí o seu Álvaro, meio assustado, sem entender a ação da menina, pega a fruta, com muita dificuldade, tenta olhar para cima para ver o rosto da criança. Aí ela vira e fala assim, eu tenho certeza que essa fruta deve estar deliciosa, tanto quanto é bonita. E seu Álvaro, por um instante, cai na real. Todos esses 65, 70 anos cultivando o pomar, ele nunca havia experimentado a fruta. Cultivou tão bem, trabalhou tanto, mas nunca, jamais havia experimentado essa fruta. E nem deixado os outros experimentar. E ele então se indaga, será? Será que é gostosa mesmo essa fruta? Pergunta para ela. Aí a menininha fala, o senhor nunca experimentou? Aí ele, não. Aí ela, poxa, vamos experimentar agora? E ela abre a mexerica, tira um gomo, dá para ele. Ele pega e experimenta. E ele sente o sabor que é usufruir também daquilo, dos frutos que tem, que é o trabalho. Ele vê o quão deliciosa era aquela fruta, mas algo no coração dele ainda dizia, está faltando alguma coisa.
E ele vira para a menina e pergunta, você não vai experimentar? É deliciosa. A menina então diz, bom, eu fiquei sabendo que a gente não podia comer as frutas do Senhor. Ele fala, não, mas tome um gomo. Eu estou te dando. Ela então pega aquele gomo, experimenta e fala, que delícia! Que fruta saborosa! E seu Álvaro então vê no rosto daquela criança a felicidade. Ele fica contente de ter compartilhado um serviço, um trabalho, que ele suou tanto, ele dedicou 65, 70 anos na vida dele. Ele fica feliz de ver que a criança está satisfeita com o trabalho dele. Ele percebe, é a primeira vez na vida de seu Álvaro, que ele experimenta a alegria do compartilhar. É a primeira vez que seu Álvaro compreende a beleza que é doar, trabalhar e se doar. Seu Álvaro então pensa, por um instante, nossa, que insensato fui. Eu me privei voluntariamente dessa sensação. Onde eu estava com a cabeça? Eu deixei de experimentar a alegria e vislumbrar um pouquinho da verdadeira felicidade, que é doar, que é exercer a caridade, que fora dela não há salvação. Seu Álvaro, então, por um instante, um homem de fé, faz uma oração ao Pai e pede, sabendo que não tem mais muito tempo de vida, mas que aquele pouquinho de tempo que ele tem, que o Pai possa dar forças a ele, para que ele faça bom uso do restinho dessa encarnação que ele tem. E isso tudo veio por conta de uma criança, que certa vez quis ajudá-lo. Olha que beleza, meus irmãos. Olha que história bonita. Ele trabalhou a vida inteira cultivando frutas, o seu pomar, mas nunca experimentou o quão doce eram aqueles frutos de seu trabalho. E os irmãozinhos, meus amigos, que padecem da avareza, muitas das vezes, por mais triste que seja, se privam eles mesmos dos gozos e dos frutos que seu próprio trabalho favoreceu. E também privam os demais, por acreditarem que a felicidade está no acúmulo, mas ainda não compreenderam que a verdadeira felicidade está em se doar. Meus amigos, meus irmãos, é com essa história que nós gostaríamos de chegar ao fim e deixar uma interrogação. Até onde nós estamos tendo comportamentos semelhantes ao do nosso irmãozinho Álvaro? Até onde nós estamos agindo como o seu Álvaro agia antes da criancinha chegar, antes da menininha chegar? Estamos acumulando? Para quê? Tendo além do necessário? Lembremos, os bens materiais são importantes e devemos sim ficar felizes com o que conquistamos, mas jamais dar muito mais importância a esses bens do que aos bens espirituais, o desenvolvimento das nossas virtudes. E lembremos sempre, somos trabalhadores da última hora, ou seja, ainda temos condições de nos tornarmos o seu Álvaro depois da menininha. Que possamos compartilhar a doçura de nosso trabalho com os nossos irmãos e lembrarmos que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe. Hélio, muito obrigado mais uma vez e que Jesus te abençoe.
Convidamos os nossos irmãos médios passistas para se dirigirem à sala do passe para o trabalho preparatório. E nós vamos aos recados da semana, meus irmãos. Os nossos recados essa semana reforça com vocês as datas, as retomadas de algumas atividades em nossa casa. No próximo dia 18, na quinta-feira, nós retomaremos os estudos que acontecem em nossa casa semanalmente a partir das 17 horas. Então nós temos o estudo do livro Céu e Inferno, o estudo avançado da doutrina espírita e também nós temos o estudo do livro dos médiuns. Especialmente os nossos irmãos que participam das reuniões mediúnicas, nós reforçamos o convite a esse estudo. Estão todos convidados também, mediante a disponibilidade da agenda semanal às quintas-feiras. Não tem necessidade de matrícula, de qualquer comunicado prévio, basta vir no horário disponível a partir das 17, que a casa está aqui à disposição aguardando por vocês. Então nós temos 3 estudos, reforçando, das 17 às 18, das 18 às 19, das 19 às 20. O próximo retorno que nós temos é a evangelização no dia 5 de fevereiro, então, por favor, juvenil, 5 de fevereiro, e as atividades que nós temos semanalmente também na nossa unidade Shopping Park. Retorna no dia 7 de fevereiro. E o nosso último recado, meus irmãos, que nós manteremos ao longo de 2024 o vigia à disposição ali, tomando conta dos carros durante o horário da nossa reunião. E reforçamos que ele não tem qualquer vínculo empregatício com a nossa casa, então nós mantemos esse nosso irmão através das contribuições. Aqueles que tiverem condições de auxiliar, para a gente manter esse irmão aí, pode nos procurar, o Leone estará também lá fora, tanto eu quanto a Fabiana, para deixar essa contribuição para nós quitarmos o pagamento do mês de janeiro com ele. A casa vem também assumindo parte dessa contribuição. Infelizmente nós não conseguimos arrecadar todo o valor necessário, mas a nossa expectativa é que a gente consiga, em 2024, superar essas contribuições e a gente manter realmente sem necessidade de destinar recursos da casa. Então nós chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por essa oportunidade, pela assistência, e desejar a todos uma excelente semana, excelente retorno aos seus lares. Fiquem todos com Deus e eu convido a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Que Jesus abençoe. Boa noite, meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. E vamos nesse instante orar, fechando os nossos olhos, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, unindo os melhores sentimentos e emoções, ofertando a espiritualidade benfeitora, para que manipulem, que elevem as vibrações, e que possa levar a cada irmão que nesse instante chora de fome, de frio, de dor, aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, que estão nas prisões, sejam elas físicas ou emocionais. Rogamos a Ti, Jesus, a magnetização das águas, que se transformem na medicação necessária, as nossas dores do corpo, as nossas dores da alma, e que nesse instante nos prepare para o tratamento espiritual do passe, que atenda aos nossos irmãos que estão fisicamente distantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja. Lembramos